Hoje estamos aqui com a presença de Olhabe Pereira, que é músico e também secretário da Cultura e do Esporte, Esporte e Cultura. Seja bem-vindo, Olhabe. Muito agradecido por estar aqui nesse momento com você aqui, João Paulo. Obrigado pela oportunidade de participar do teu programa. Eu acho que o teu programa, assim como outros que fomentam a cultura e fomentam o esporte, é de grande valia. Então, para mim é uma satisfação estar hoje aqui interagindo com você. Então aí, Olhabe, para começar, eu gostaria que você começasse contando a sua história na música. Como começou a tua história na música? Então, João Paulo, a minha história na música ela começou muito cedo, né? Então, desde de pequeno, a minha mãe, como ela sempre estava envolvida na igreja, então ela sempre cantava, assim como todos os meus familiares por parte da mãe, eles sempre tinham esse lado musical, né? Meu avô tocava violão, minhas tias também tocavam, cantavam, e sempre na interação junto com a mãe. Nos 6 anos, eu acho que eu já, 6 para 7 anos, eu já cantava na escolinha dominical da Igreja Assembleia de Deus, onde a minha mãe fazia parte, e meu pai também. E então eu já comecei a cantar desde essa época, né? Então eles faziam os coralzinhos de criança, e às vezes eu já me destacava, eles já me chamavam para cantar no púlpito lá na época. E eu já comecei a ter esse gosto, e eu sempre digo que a música, assim como qualquer outra vertente, né, o esporte também, ela tem a questão do dom, e aí se você lapida isso, isso vai se evidenciando, né? Então na música foi assim. É, Ali mais ou menos no ano de 97, eu fiz parte também da banda ali do SENSP, que era o professor Chico que fazia a gestão ali, junto com o Rafael Ataíde. Então a gente foi um momento muito bonito também, um momento importante, que eu me envolvi nas fanfarras ali, e a gente foi precursor aqui em Correia Pinto, em algumas, tipo nas liras, enfim, e eu estava junto nesse movimento. Então, assim, começou lá atrás, e com 13, 14 anos, eu já trabalhava como menor aprendiz e adquiri meu violão, meu primeiro violão. E ali que eu fui puxando, primeiro, na época, acho que tu lembra que você também até fazia uns movimentos musicais que eu até observava, e eu aprendi vendo muito, porque daí ali o Ricardo e o Rodrigo, eles não ensinavam, mas eles já tinham, eles pegavam os acordes, eles já tocavam algumas coisas, né? E eu peguei alguns acordes que naquele tempo era, não sei se você lembra, era só os livrinhos, né? Esses livrinhos, a gente comprava os livrinhos com cifra, Sim, lembra? sim. E eu comecei a me dedicar e ver ali como é que era, pegar uns primeiros acordes. E nas primeiras acordes que eu já peguei, eu já comecei a compor, porque a composição, ela, eu digo assim, ela veio quase que antes de eu aprender um instrumento. Que na escola eu sempre estava, né, em movimentos musicais, nas carteiras, às vezes batendo, sabe? Que era um gosto muito forte em mim. E quando eu aprendi o violão, aí somou a questão de ter a melodia, porque assim, ó, eu sempre digo, até esses tempos atrás, o ano passado eu fui no Degarpão, estava falando essa mesma questão, né, que tem compositores que só escrevem e outros faz a melodia, e outros que faz a composição e a melodia, e eu faço a composição e a melodia, ou seja, eu pego a melodia inicial e ali, porque eu sempre digo, né, a composição ela é uma inspiração. Se eu pegar e tentar fazer agora uma composição, dificilmente vai ser uma composição bem elaborada. A gente pega um tema e aí a gente vai trabalhar, e no decorrer, eu sempre digo, às vezes vem a ideia, mas depois é mais suor do que, porque a gente tem que lapidar É. muito ela para ela ficar do jeito que a gente Uhum. quer. Depois que eu ali quando mais ou menos foi na gestão Celso, eles tinham o Canta Correia Pinto e eu fui cantar ali, sabe? E aí, aonde abriu, eu digo, vou colocar algumas músicas pro público aí. Coloquei porque já eram as redes sociais, já estavam, tinha recém aparecido ali o Facebook, né? Antes era o Orkut, né? Lembra que teve aquela guinada
pro Facebook. E eu postei alguns vídeos e teve uma aceitação bem boa, o pessoal, eu digo, pô. E aí o maestro Carlos, né, que hoje está na fundação como maestro ali, regente da banda, da Bancop, um projeto bonito também nosso, que a gente pode até conversar depois, ele falou assim, olha, Bi, tuas composições são boas, por que que você não investe? E aí era bem na festa do Peão Laçador ali, e eu peguei, então, fiz a música da festa do Peão Laçador, né? E fiz, levei para estúdio e tive a surpresa que ficou uma música assim bem que teve uma aceitação muito boa. Então assim, aí eu vi que a coisa poderia ficar mais boa, mais interessante, né? Eu passei também, convém dizer, pela banda Dexter, não chegamos a tocar juntos assim, mas eu cheguei à parte dos ensaios, daí eu não lembro se eu tive que sair da cidade na época, morar para outro local, eu acabei não ficando. Mas, assim, basicamente, até para a gente interagir, foi esse o desenho da minha trajetória na música. Falando em composição, o hino de Correia Pinto, conte a história para nós, como que foi essa história de você fazer o hino do Correia Pinto. E também teve um concurso, como é que foi? Explique para nós como é que foi. Foi uma concorrência? Teve tipo uma concorrência? Não teve uma concorrência. Foi assim, ó. Na verdade, a música, ela surgiu como uma vontade de fazer uma música do Peão Laçador, né? Então eu tive a inspiração, fiz a música, não tinha o intuito de ser a música para festa, mas eu fiz a composição e como eu até te falado, o Carlos, ele disse assim, olha, tem sentido, você tem umas composições bonitas, enfim, a Juvina também que fazia parte ali daquele movimento, também falou do movimento das invernadas, e aí eu peguei e fiz a música, levei para estúdio, e quando mostrei para eles, até vazou para alguns grupos, e o pessoal, nossa, essa música aí tem que ficar para festa. E aí foi a partir disso, então não teve porque se tiver outros que façam outras músicas que façam sentido, pode ser vinculado com todo, né? Não teve esse movimento de dizer assim, vamos escolher uma música ou vamos fazer um evento, assim como por exemplo, a música que até na gestão Celso também ele tentou fazer, eu acho que eles lançaram para fazer o hino do município. Aí sim, aí precisaria com certeza ter uma eleição, uma coisa bem transparente e tal, mas o hino não, essa música não, porque essa música ela é uma música, mas ela é utilizada para divulgação da festa do Peão Lançador, entendeu? Mas é só porque o pessoal caiu ao gosto do público. Sim. Só para a gente esclarecer a diferença do hino da cidade de Correia Pinto com o hino do Peão Laçador, elas têm diferença? Sim, porque na verdade essa é uma música, né? É uma música que está não sei se você sabe, eu tenho nas plataformas, no Spotify, YouTube, enfim, reconhecido como artista. Então eu peguei e subi essas músicas até para quem quer utilizar, às vezes num postzinho que faz, vai lá e vincula, porque hoje, na época, assim, eu fiz um investimento na questão artística, coloquei outras músicas para concursos, enfim, outras composições que eu tinha, tenho até várias composições, mas eu arrumei essas músicas até para, tipo assim, porque foi pedido, né? Às vezes chegava no momento da festa ou de outro, queremos usar aquela música lá, e daí tinha uma dificuldade. Porque você sabe, quando tá ali, você vai postar uma foto hoje, você pode pegar a música ali e vincular que ela vai estar disponível, né? Mas em termos de direitos autorais, as músicas são suas, daí você tem que liberar, né? Todas. No Spotify funciona assim, ó. Quando eu subo para as plataformas, hoje funciona assim, João Paulo. Você vai fazer, digamos, um movimento de artista ali, e aí quando você sobe as músicas, cada vez que uma pessoa executa aquela música, escuta ela, ou faz um download, eu estou ganhando centavos pelaquela execução. Então hoje o direito autoral ele mudou muito. Quanto mais visualização nas minhas músicas, mais vai gerando um recurso que ele é bem pequeno, no caso dá bastante valores para quem é gigante, né? Quem tem várias músicas, enfim, cantores de renome. Mas queira ou não queira, é assim que é uma forma de, tanto eu sou filiado na UBC, né? União de Músicos e Compositores, e
Então, assim, a gente já tem essa vinculação. Se a minha música ela for tocada ou for em qualquer shows, enfim, vem Uhum. tipo com forma de direitos autorais para mim. Então, assim, obviamente, se claro, isso não acontece com as minhas músicas, né? Mas se alguém de grande renome quisesse usar a música, daí sim, Uhum. daí ele tem que fazer o pedido para mim, daí no caso. Gostaria que você contasse para nós os instrumentos que você toca. Além de cantar e tocar violão, você toca mais alguns instrumentos? Sim, sim, eu toco violão, aí o baixo, né? É, na verdade, o baixo eu toquei lá no passado, mas tipo assim, não é, quando eu falo tocar, assim, não sou um músico de instrumentista, né? Mas eu toco. O violão eu já toquei bem. Hoje, assim, porque você sabe, né? Você que toca violão, se a gente ficar uma semana, um mês, a gente já vai aqui enferrujando. Aí, instrumentos de percussão, tipo pandeiro, é, atabaque, agogô, todos esses instrumentos eu toco. É, repique, essas coisas de percussão eu toquei bastante. Bateria também já toquei no passado. É, e basicamente esses são os instrumentos. Até estava tentando tocar um instrumento de sopro, mas é muito difícil porque o tempo da gente está tão corrido, né? Uhum. Então a gente tem essa dificuldade. Mas são esses os instrumentos. Basicamente o que mais assim me acompanha é o violão. Gostaria que você contasse as bandas que você se inspirou assim para na tua carreira assim de músico. Aí nós entramos no, porque assim quem eu sou uma pessoa assim bem eclética assim, sabe, João Paulo? As músicas, desculpe, as músicas que eu acho que é do mesmo tempo teu, gosto muito do rock nacional, né? Então, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Nenhum de Nós, essas bandas assim sempre